TikTok, rede social ao vivo. Eu faço live, transmissão ao vivo pelo YouTube, mas eu estou agora no TikTok, né? Porque aqui, enquanto eu vou fazendo as lives, pessoas vão vindo ao vivo, né? Eu gosto disso, que pessoas visualizem e estejam comigo aqui ao vivo. Depois, essas pregações são colocadas ali no Facebook, Quai, YouTube, né? Nada é perdido. Tudo é bem aproveitado. Eu vou ler uma profecia do profeta. As pessoas dizem Joel, mas é Ioel. Ela está em Atos dos Apóstolos 2, versículo 20, né? Capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Shimon Kefa, todo mundo chama ele de Simão Pedro, mas quem mudou o nome dele sempre é os católicos, né? A Igreja Católica. Ou os gregos, né? Os gregos pegaram o nome Yehoshua, Amashia. Yehoshua tem Iod, tem um trigrama, Iod, Re, Vav, o nome que salva. Olha a maldade que os gregos fizeram. Transliteraram, modificaram. Isso foi Satanás nos gregos helenistas. Para ninguém ser salvo, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, de Adonai, será salvo. O diabo conhece as escrituras. E o diabo sabe que se ele modificar as coisas, no final ele tem o direito de fazer uma apelação. Creram na mentira, creram no erro, é tudo meu. Mande eles para o inferno, lago de fogo, junto comigo. Porque o diabo é um sedutor, gente. Satanás não seduziu anjos, uma terça parte dos anjos, no céu, 33% dos anjos. Então ele também vai seduzir homens e mulheres, e igrejas e religiões. O mesmo trabalho que ele fez na eternidade no céu, ele faz aqui na terra. É o trabalho dele. Então os gregos fizeram a maldade de pegar o nome Yehoshua, que tem Yod, Re, Vav, o trigrama, no nome do filho. Por isso que o filho manifestou o nome do pai, porque o pai tem 4 letras, Yod, Re, Vav, Re, o tetragrama. Considerando que a letra Re aparece 2 vezes, se repete no tetragrama, só do filho ter Yod, Re, Vav e Yehoshua, contém 3 letras do tetragrama, o nome do filho já é o nome do pai. Aí o diabo foi lá e mexeu. Estava tudo escondido, oculto. Porém, agora estamos às vésperas do arrebatamento, da grande tribulação, da ira do Criador, da ira, da cólera do Cordeiro cair na terra, da ira também do dragão, porque a Bíblia fala, Apocalipse 12, que o dragão vai ser expulso do céu. E ai dos que habitam na terra e no mar, porque o dragão desceu até vós, tem grande ira, sabe que tem pouco tempo, ou seja, só vai lhe restar 42 meses. Ele vai atrás da mulher, mas a mulher vai receber, que é Israel, as 2 asas da grande águia, vai voar para o deserto, né? Ele vai abrir a boca e vai sair rios, exércitos, os exércitos da besta. Porém, a terra abrirá a sua boca e engolirá os exércitos do dragão. Porém, o dragão, depois disso, vai correr atrás, vai perseguir os descendentes da mulher, judeus, e aqueles que são testemunhas de Yehoshua. Se você não trocar Jesus por Yod, Re, Vav, que está no nome em hebraico Yehoshua, você vai trocar na grande tribulação. Ou você troca agora, faz essa troca, né, que é um bom negócio, vende tudo,
por causa da pérola, né, de valor. Esse nome tem valor. Yod-He Vav. Yehoshua tem Yod-He Vav. Atos dos Apóstolos 4, versículo 12. Abaixo do céu, debaixo do céu, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. É o nome Yehoshua. Porque o nome Jesus foi Jean Jorge Tricino que modificou a letra I para o J no ano 1524. Só tem 501 anos. O nome Jesus só tem 501 anos. O nome Yehoshua estava escondido. Aparece agora no final da era de Laodiceia. William Branham diz que nos trovões, primeiro selo de William Branham, o Branham falou novo nome. Para mim não é novo nome, é o antigo nome, né? Porque Apocalipse 19:12, no Armagedon, que é o fim do fim, lá em Israel, final da grande tribulação, Mashiach, o Cordeiro de Jeová, vem num cavalo branco, seu nome é a palavra de Deus, no seu manto e coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele tem um nome que ninguém sabe, ninguém pode pronunciar a não ser ele. É esse nome aí que os judeus, os Ihudim, Aldins em Israel hoje, não sabem pronunciar, chama de Hashem, o nome Elohim, Adonai. Pergunta para o judeu qual é o nome do Criador, do Eterno, eles não sabem, eles dizem que não sabem. Apenas dizem, tem 4 letras, Yod-He, Vav-He. Porém, Mashiach sabe. E devemos entender que o filho, Yehoshua, tem 3 letras do tetragrama. Ele tem um trigrama, já é o suficiente para você ser salvo. É o suficiente. Agora, não troca não para você ver. Porque na grande tribulação, o dragão não vai pegar a mulher Israel, porque ela vai para o deserto, provavelmente na Jordânia, em Petra. Ali onde estão os filhos do Edom, filhos de Moab e filhos de Amon. Leia Daniel 11, 40 a 45. Diz que o único lugar onde a besta, o pequeno chifre, ele, o anti-Mashiach, você fala anticristo, mas é um anti-Mashiach, não vai poder entrar é na Jordânia. Onde estão os filhos do Edom, de Moab e de Amon. Ali ele não entra. E se a Bíblia diz que ele não entra, e olha que a Jordânia faz fronteira com o Rio Jordão em Israel. Se a Bíblia diz que não entra, não entra. Nenhuma palavra das Escrituras pode ser quebrada. Você pode ser um incrédulo, recusar a Bíblia, pisar nas Escrituras, cometer o pecado que os anjos cometeram no céu. E Deus não perdoou os anjos que pecaram, os acorrentou nas trevas, no Tártaro, no inferno, até o dia do juízo final. E vai perdoar você, batista, luterano, metodista, assembleano, quadrangular, Sara Nossa Terra, videira, luz para os povos, universal, mundial, Deus amoriano. Vai perdoar você? Vai não. Pisa na palavra para você ver se as consequências não virão. Eu estou avisando, é o último aviso. Olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 20, eu acredito que é o sermão de Kefa, né? Que a igreja romana chama de Pedro. Diz aqui, está citando a profecia de Joel, capítulo 2, é o 31. Joel, você fala Joel, ele está repetindo a profecia aqui. Eu estou lendo isso aqui, e vou ler isso aqui por causa da lua de sangue, que ocorreu agora, né? Ocorreu agora, né? Acho que semana passada, foi domingo, sábado. E tem muita gente dizendo que esse é o sinal, essa lua de sangue, Daniel Mastral, e um monte de profeta na internet dizendo que essa lua de sangue é o arrebatamento. Já tem gente que já, de novo, data, né? 23 e 24 de setembro, já tem gente tendo visão com arrebatamento. E não vai acontecer arrebatamento nessa data. O arrebatamento só vai acontecer quando começar a construção do terceiro templo. Lá em Jerusalém, Jerusalém. Quando começar a construção do terceiro templo, aí o arrebatamento vai acontecer. E eu não estou vendo, mas hoje é que dia? Hoje é 12 de setembro. Eu não estou vendo nenhuma construção do terceiro templo, não. O imperador Juliano, no ano 361, ele deu ordem, ele não gostava de cristão, de igreja,
Ele deu ordem para os judeus construir o terceiro templo. Os rabinos ocultam isso do Talmud, ou da história deles. Os rabinos do judaísmo de Israel não gostam de mencionar essa história, porque foi uma vergonha, né, para Israel. Então, eles foram lá, construir o terceiro templo, as mulheres começaram a vender suas joias, roupas caras, dar dinheiro para levantar o terceiro templo, os operários vieram, os trabalhadores com suas ferramentas, aí subiu, a história diz isso, pode pesquisar no Google aí, quem foi o imperador Juliano, que no ano 361 deu ordem para construir o terceiro templo. Mas a história diz que subia bolas de fogo de debaixo da terra e queimou as ferramentas dos operários. Viu o que o Criador fez? Como eles não quiseram parar a construção, insistiram, sabe o que o Criador fez? Mandou um terremoto. Aí só com esse terremoto os judeus pararam a construção. E por que pararam? Porque não era hora, gente. Agora, a qualquer momento vai começar a construção. Dessa vez não vai subir bolas de fogo para queimar ferramentas de operário. Dessa vez não vai haver terremoto. Dessa vez o Criador vai autorizar porque é o fim da plenitude dos gentios, do tempo dos gentios. Estamos no final da 7ª era da igreja de Laodiceia. E lá o Mashiach diz em Apocalipse 3,18, eis que estou à porta e bato. Quem bate na porta está do lado de fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é como Billy Graham pregava. As pregações dele fazia apelo usando Apocalipse 3,18. Ó, Jesus está batendo na porta do coração do pecador. Está errado. Ali diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, isso é para as igrejas. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, alguém indivíduo, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele ceará comigo. Veja, ele, Mashiach Yoshua, já não entra mais dentro de igreja nenhuma. Nem nave, nem catedral, nem quarto parede. Ele saiu para nunca mais voltar. E quem está operando dentro das igrejas? Satanás. E quando uma pessoa é curada, é o diabo que curou? O diabo não cura ninguém. Quem cura é a fé da pessoa. Tudo é possível ao que crê. Porém, o pregador lá, o apóstolo, o profeta, o pastor vai dizer, eu tenho um dom de cura, eu te curei. Está errado. Mesmo no catolicismo, ou no espiritismo, ou no meio dos bruxos, se alguém for curado lá, não foi a estátua do Padre Cícero, não foi a bruxo, o bruxo, foi a fé da pessoa. Uns têm fé para ser curado, e para ser curado não depende de ser crente, fiel, obediente às escrituras. Pode ser incrédulo, porque a cura não é salvação. Agora, para ser salvo, às vezes a pessoa não tem fé para ser curado, mas ele obedece, pratica as escrituras e ele vai para o céu, né? Que para entrar no céu tem que obedecer às escrituras. Sucederá, eu estou lendo o versículo 17. Sucederá nos últimos dias, diz Deus. Joel, se chama Joel, é o profeta profetizando, e Kefa, que se chama de Pedro, repetindo a profecia de Joel no dia de Pentecostes. Sucederá nos últimos dias, diz Deus, diz Jeová, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Satanás não pode expulsar Satanás. Então a cura, tudo é possível ao que crê. Mas presta atenção, porque a Bíblia diz que a segunda besta, Apocalipse 13:11, fará fogo cair do céu. Fará grandes sinais, milagres, mas é tudo de mentira. Está vindo aí um paranormal que vai trabalhar para a primeira besta. Esse paranormal vai fazer coisa que ninguém nunca fez. Vai andar sobre as águas? É possível. Vai ressuscitar mortos? É possível. E vai fazer diante da mídia, diante da internet, diante das televisões, porque o trabalho dele é para a primeira besta. E o povo gosta de milagres, só que esses milagres são falsos. Ele vai fazer e vai enganar o mundo, as nações. Sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Até aqui, dom de profecia não salva. A pessoa pode ter os 9 dons: sabedoria, discernimento, conhecimento, curas, operação de maravilhas,
milagres, profecia, interpretação de língua, línguas estranhas. Pode-se ter os 9 dons e ir para o inferno. Que os dons Deus dá até para os rebeldes. Balaão não tinha um dom de profecia? E pode também ser um apóstolo, que aí é dom de ministério da palavra. Não? Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Não? Efésios 4:11. E Paulo diz em Gálatas 5:19. E Jeremias diz em Jeremias 1:5 que esses dons ministeriais é desde o ventre da mãe. Não? Aprove Deus que me escolheu como apóstolo desde o ventre da minha mãe. E Jeremias diz, Deus diz a Jeremias, quando você estava sendo formado no útero, na madre, no ventre de sua mãe, eu já tinha te escolhido como profeta para todas as nações e moradores da terra. E Judas Iscariotes não era um dos 12 apóstolos e não está no inferno hoje? No tormento, no abismo hoje? Então pode ter os 5 dons de ministério da palavra e pode ter os 9 dons espirituais de 1 Coríntios 11 e 12, 13 e não ser salvo. Porém a Bíblia está dizendo que o Criador vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Olha o tanto de visão que tem na terra hoje. Tudo quanto é lugar a gente tendo visão. Tudo quanto é lugar, a mulher profetizando. Vossos velhos sonharão. Olha o tanto de sonho que tem na terra, todo mundo sonhando. Velhos, jovens tendo visões, mulheres profetizando. Isso é bíblico. Mas não quer dizer que está salvo. Que muitas filhas profetizam, muitos jovens têm visões, muitos velhos sonham, mas não sai do catolicismo, não sai do protestantismo, não sai do pentecostalismo, deuteropentecostalismo, e nem do neopentecostalismo, ou seja, não muda de doutrina. Continua com a trindade, marca da besta, continua com o nome latim romano Jesus na boca. Mas diz assim, Deus está me usando, eu não saio da minha igreja, porque aqui eu vejo as profecias, os sonhos, as visões, os milagres, a cura. Você está colocando dons acima da palavra. E nada é maior do que a palavra, nem dons. Nem os 9 dons espirituais é maior do que a Bíblia. Nem apóstolo, nem profeta, nem evangelista, nem pastor, nem doutor é maior do que a Bíblia. Esse é o grande erro de hoje, a sedução de hoje. Porque há milagres, há profecias de mulheres, sonhos de jovens, aliás, sonhos de velhos, visões de jovens. Oh, Deus está aqui, Deus está na palavra. Dons Deus pode usar até rebelde. Não usou Balaão, não usou tanta gente rebelde na Bíblia. Até o rei Saul profetizava e era rebelde. Até o espírito de Jeová tomava o rei Saul, junto com os profetas, e ele profetizava para lá, para cá, à torta, e à direita, à esquerda e à direita, e era rebelde. Volte à palavra de Deus, é o que o William Branham disse que ia acontecer no final da era de Laodiceia, quando tudo estivesse escuro, ou seja, meia-noite. Não estamos mais no tempo da tarde. Não tem luz em lugar nenhum, em igreja nenhuma hoje. A luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Tehillim 119, como eu preguei ontem, o versículo 9 de Tehillim, do Salmo 119, como mancebo, jovem, purificará o seu caminho, se guardará puro, aí está escrito lá, observando a tua palavra, a palavra de Deus. Porque seja todo homem mentiroso e a palavra de Deus verdadeira. Vamos voltar à palavra, gente. Vamos voltar à palavra, eu estou pregando certinho. Como diz o goiano, certinho, corretinho, direitinho, né? Como diz o goiano aqui de Goiás. E ainda você não quer? Qual o problema? Eu estou lendo IOL, porque quem tiver o privilégio na eternidade, no milênio, ver o profeta... Você não vai falar Joel, lá você vai falar certo, mas você já deve começar a falar certo aqui, porque eu viajei 12 países, mais ou menos, meu nome não mudou, era André, no México,
na África do Sul, na Costa do Marfim, Honduras, Equador, Colômbia, Chile, Paraguai, Argentina, todos os países, México, onde eu fui, não mudaram meu nome, porque eu tinha um passaporte. E né, no milênio, na eternidade, quem vê o profeta vai chamar ele de Yoel. Yoel, essa mudança de nome, transliteração, é um erro. Se Donald J. Trump vier aqui, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Xi Jinping, como já vieram, ninguém muda o nome desses homens, não. E o maior de todos os nomes, que é Yehoshua HaMashiach, que tem Yod, Re, Vav, o trigrama. A igreja romana, os gregos mudaram, a igreja romana terminou de mudar e você engole calado, né? Reage! Reage, católico! Reage, protestante! Reage, pentecostal! Antes que seja tarde demais! Antes que seja tarde demais! Eu estou pregando para você reagir. Eu preciso gritar. Você está num sono tão profundo ou está morto, que o morto você enfia. Eu sou técnico de enfermagem. Enfia uma agulha de bezetacil num cadáver, ele não sente nada. Agora enfia, administra uma injeção em alguém que está vivo e vai dizer: ai, ai, você está morto! Eu estou pregando para gente morto, é? Há 3 anos e 2 meses estou pregando e não há uma conversão. Nem um homem, nem uma mulher se converteu, eu entendo. O homem tem que usar vestido, não? Na palavra original, o que é um vestido? A mulher tem que usar vestido, na túnica, não? A mulher tem que usar o véu em público, no ônibus, não esconder o cabelo. As mulheres não querem. Nem minha mulher quer. Minha mulher diz que está na Bíblia e minha mulher diz: mas eu não vou seguir. Eu não posso obrigar ninguém a seguir. Como eu disse ontem, eu não posso obrigar ninguém a usar vestido, túnica. Eu estou usando para mim, não para os outros. E olha que a Bíblia diz que o que vencer receberá vestes, né, vestido, não? E olha que a Bíblia diz que tem um preço a pagar, compre de mim vestido branco, colírio, ouro puro, não? Mas não é com dinheiro. É através de ser um kadosh, de santificação. Kodesh, né? Kadosh, santificação, santidade. Mas querem! Querem isso? Não, não querem. O Mambrano disse que na terceira puxada, a pregação final, o Mambrano falou de grupinho pequeniníssimo, né? E o Mambrano disse que não vai haver conversões. É o que eu estou vendo, desde 2021, depois de 34 anos de igrejas batistas, Assembleia de Deus, 14 anos quase de pastor de tabernáculo da fé, 10 anos de apóstolo no cacuísmo. Agora, desde 2021, estou pregando a palavra original. O que eu vejo, os homens não querem, as mulheres não querem, mas eu quero. E eu não prego como Mambrana. Eu não prego como Mambrana, porque Mambrana pregava que se há 500 milhões de crentes hoje no mundo, 1 por 1 milhão, então 500 pessoas vai no arrebatamento. Eu não prego isso. Eu prego que vai talvez menos de 10. Ou como a Bíblia diz aí, 5 virgens prudentes. Eu prego como a Bíblia prega. E ontem eu preguei algo, eu nem fui ler a mensagem de Mambrana. Depois eu fiquei pensando, será que eu preguei diferente do Mambrana? Porque eu vou falar uma verdade para vocês aqui. O Silvio Mambrana disse algo, e Paulo, na Bíblia, nas Escrituras, disse diferente do Mambrana. O meu medo é de contradizer Paulo. Eu não tenho medo de contradizer o William Branham, não. Embora eu respeito ele. Como Mambrana, quando foi pregar o 7 selos, naquele quartinho no Tabernáculo Branham, em 1963, em março, o Mambrana disse que estava com o livro de Uriah Smith, mestre adventista, na mão. E ele estava com o livro de Uriah Smith, e quando a revelação veio para pregar esse selo aqui, o 5º selo, Mambrana diz, era completamente contrário ao que o doutor Uriah Smith tinha pregado para os adventistas. E Mambrana subiu no púlpito e pregou lá.
Ó, não é de acordo com o mestre Uriah Smith, que o irmão Branham respeitava muito. Mas o irmão Branham diz, ele se equivocou e eu estou aqui nesta hora para dizer a mesma coisa. O William Branham é profeta? É. Foi um profeta? Foi. Mas ele falou coisas que é diferente de Paulo. E isso eu tenho que ter um medo, um temor nesta hora, porque eu acredito que os tementes a Deus, a Jeová, os tementes ao Criador, único Deus e Pai Jeová, vão se manifestar agora. Nós temos que ter medo é de contradizer Paulo. Porque Paulo é escritura, irmão Branham é fita. A vida eterna não está nas fitas de William Branham, está nas escrituras, na Bíblia. Para escutar, examinar as escrituras, vós cuidais ter nela a vida eterna. Vós dizem, pensam que nela tem vida eterna, e tem mesmo. Mashiach diz em Jehoanã 5,39, elas dão testemunho de mim. Desde a meninice que a criança saiba as sagradas letras, que te tornará sábio para a vida eterna que há em Yehoshua Mashiach. Então, você carrega a vida eterna, mas você despreza. Você prefere um dogma, um credo, um estatuto, um RI, um regulamento interno. Aonde na Bíblia, nas 14 cartas de Paulo, manda pagar dízimo? Só Hebreus 7,5 diz que o dízimo quem estabelece é os levitas, uma das 12 tribos de Israel. E eles recebem dízimo dos que seguem a lei, mas hoje nem Israel, os Cohen, os levitas podem receber dízimo porque precisam do terceiro templo. E nas outras 13 cartas de Paulo, onde Paulo mandou os gentios pagar dízimo, gente, nem Paulo podia pegar em dízimo. Filipenses 3,5, ele era da tribo de Benjamim, né? Por isso que ele não prega dízimo. Já não faz parte da nova aliança da Brit Hadashah, as nações dos gentios pagar dízimo. Quem trouxe dízimo foi a igreja romana no segundo concílio de Macon, no ano 583, para dar um jeito de dar salário para padre, monsenhor, bispo, arcebispo, para o papa, né? Aí as igrejas protestantes, pentecostais, herdaram essa coisa, esse erro, esse dogma católico. Mas o dízimo é da lei, pertence aos levitas, e quem vai mudar? Eu fui pastor 14 anos, quase do tabernáculo. Fui apóstolo do Cacu, quase 10 anos, apóstolo e pastor em 2 igrejas, mas no meu coração eu queria vida eterna, salvação. Então, pela salvação, você tem que renunciar a tudo, doutrinas, estatutos, dogmas, falsas interpretações da Bíblia e voltar à palavra. Nem que seja para ficar como eu, sozinho dentro de casa, mas seguindo as escrituras. Está certo com a palavra, com as escrituras. A decisão é sua. Aí ontem eu preguei que o Melquisedeque, que não tem pai, não tem mãe, não tem princípio, começo de dias de vida e nem fim de vida, não tem genealogia, Hebreus 7,3. Eu disse que o Melquisedeque é o Deus e Pai, é o Eterno, né? Porque o Mashiach, o Filho, Yehoshua, tem mãe, Mariana, né? Tem pai, que é Jeová, o Criador dos céus e da terra, teve princípio de dias, tem fim de dias, tem genealogia, leia Lucas 1, a genealogia de Yehoshua Mashiach, da tribo de Judá. Como Paulo fala lá em Romanos 11, o Mashiach, o Salvador, era judeu, Iudinho, né? Aí eu pensei, será que eu fiz contradição com o William Branham, preguei diferente de William Branham? Porque depois eu fui ver, eu vi quase 150 referências, não cheguei a ver tudo. Na mensagem de irmão Branham, onde o irmão Branham fala quem é o Melquisedeque. Inclusive o irmão Branham pregou uma mensagem. Quem é esse Melquisedeque, né? Que eu preguei ontem e conferi o que o William Branham diz. Eu já estou assim. Eu prego as coisas, eu nem vou conferir o que o William Branham disse. Eu tenho tanta certeza que a Bíblia está certa, que pouco importa se eu pregar a Bíblia e for diferente do que o William Branham falou. Como eu entendi que Deus, o Pai, só há um Deus e Pai. Ele é Deus e Pai ao mesmo momento. Aí eu disse, Melquisedeque. Aí quando eu comecei a ler as referências do Mambrana diz, Melquisedeque é uma prefiguração no Velho Testamento de Cristo, de Jesus Cristo, que Mambrana pregava Jesus Cristo, um nome católico, romano. Mas Mambrana não sabia disso. Eu não prego isso. Eu não prego igual o William Branham. Eu já estou pregando o nome em hebraico, né? Aí
O irmão Branham dizia, Melquisedeque era Jesus Cristo, era Cristo. Aí eu fui já pensando, pronto, eu preguei diferente do irmão Branham. Até que eu fui ver a referência do irmão Branham, na mensagem que o irmão Branham pregou, Hebreus, capítulo 7, primeira parte, referência 93, tá aqui, até anotei, vou ler. Aí o irmão Branham diz assim, agora observe, aqui é o William Branham, eu tô lendo o William Branham, viu? Agora observe, ele falando de Melquisedeque, ele diz assim, ele não era o filho de Deus. Pronto, aí aqui eu vi que eu preguei igual a Bíblia e o irmão Branham ainda deu apoio, né? Melquisedeque, ele não era o filho de Deus. Olha o que o irmão Branham diz aqui, olha que bonito. Ele era o Deus do Filho de Deus. Quem é Melquisedeque? Ele era o Deus do Filho de Deus. Ele não era o Filho de Deus, mas ele era o Deus do Filho de Deus. Ele não era o Filho de Deus. O irmão Branham repete 2 vezes. Na referência 93, parágrafo da mensagem de Hebreus, capítulo 7, primeira parte. Melquisedeque não era. Aí o irmão Branham resume e diz aqui, mas ele era o pai do Filho de Deus. Eu disse, pronto, preguei certo. Sem consultar o William Branham, a mensagem do irmão Branham, eu preguei certo, porque para mim pouco importa. O que o irmão Branham falou, se a Bíblia diz diferente, eu vou pregar o que a Bíblia diz. Pô, mas você está contradizendo o William Branham. Você não tem medo de contradizer o William Branham? Eu tenho medo de contradizer Paulo. E Paulo diz em Gálatas 1, 8 e 9, se um anjo descendo do céu, ou nós mesmos, ou alguém pregar evangelho diferente do que já foi pregado, considere anátema, maldito. Então eu tenho medo, tenho temor de contradizer Achalia, apóstolo Paulo. Esse eu tenho medo. Agora eu respeito o irmão Branham. Mas eu tenho que ser fiel à Bíblia. Não a mensagem do irmão Branham. Eu tenho que ser fiel à Bíblia. É hora de largar a mensagem do irmão Branham. É hora de vir para a Bíblia. Aí o irmão Branham explica aqui que de acordo com Gênesis 3,15, o Mashiach tinha que nascer de mulher, porque ele é a semente da mulher que esmagaria, feriria a cabeça da serpente, não? E a serpente iria ferir o calcanhar do Mashiach, né? Então, Melquisedeque é Deus o Pai. É Deus de Yehoshua Mashiach. Melquisedeque não era o filho de Deus. Melquisedeque é o pai do filho de Deus, como eu expliquei ontem. Que o Melquisedeque, ele é o eterno, é Deus e Pai. E ele fez um filho lá na eternidade, sem mulher. Que não tem deusa, não? Que filho ele fez lá? Ele fez o filho, só que lá ele não tinha nome de Yehoshua. Lá ele era chamado de sabedoria, ele era chamado de... No princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, e o verbo, a palavra era Deus. É aqui na terra que o anjo Gabriel diz a Mariã, em Matitiá 1:21, põe o nome da criança de Yehoshua. Aqui ele recebe o nome na terra, e Paulo diz que esse nome está sobre todo nome agora no céu, na terra e debaixo da terra. Porque tem o trigrama, Iodhe, Vavie, e o nome de Jesus. Jesus, Zuz, no hebraico é cavalo, e Jesus é suíno, é porco, que é Ivá. Não sou eu que estou indo para o inferno, através dessa tampa do caixão chamado Jesus. Porque o caixão mesmo é a trindade. Mambrano chamou a doutrina da trindade de marca da besta, só que Mambrano pregou o caixão. Eu estou pregando agora o que é a tampa do caixão. A tampa do caixão é o nome de Jesus. Mambrano mostrou o que era o caixão. Eu estou mostrando o que é a tampa do caixão. E qual é a função de pastores, pastoras, mulheres pregadoras, bispos, presidentes de igreja? É meter o prego, é fechar a tampa do caixão. Fazer você crer no nome católico romano, latim. Que os gregos pegou o nome Yehoshua, que tem o trigrama, Yod-He, Vav, e transliterou para Jesus Christus. Aí o Papa Damaso, no ano 382, diz para Jerônimo. E Jerônimo é chamado de pai da igreja, né? A patrística, né? Jerônimo, o Papa Damaso, no ano 382, deu ordem para ele criar uma Bíblia em latim. A igreja romana já estava dominando mesmo. Vamos fazer uma Bíblia em latim, não vamos mais seguir o grego.
Aí o que o São Jerônimo lá da Igreja Romana fez? Tirou a letra O do nome Jesus e ficou Jesus. Aí o Papa Leão X, que queria queimar Lutero na fogueira, que mandou John Tetzel, o maior vendedor de indulgência para a Alemanha, para arrecadar dinheiro vendendo indulgência para construir a Basílica de São Pedro em Roma. Em 1515 ele mandou John Tetzel vender indulgência e ele mandou um reforço do inferno, um reforço do diabo, chamado Jean Giorgio Trissino, o pai da letra J, um italiano, gramático e linguístico, embaixador da Igreja Católica de Roma. Mandou para a Alemanha. Porque o Leão X não é besta, não. Ele não era besta, não é tão besta, idiota. Ele estava vendo o que ia acontecer na Alemanha com a Revolução, a Reforma Protestante de Martim Lutero. Aí ele manda John Tetzel, viu que estava falhando. Aí ele manda Jean Georges Trissino, você vai com essa missão. Qual missão? Você vai mudar a letra I para o J. Que esse J minúsculo, com pinguim, era a letra I no latim. Também representava o número 1. Esse J minúsculo. Aí em 1524, a tampa do caixão aparece. Ele translitera a fonética, muda a fonética da letra I, porque ele era linguístico, gramático, trabalhava o Papa Leão X, embaixador do Vaticano, o tal do Jean Georges Trissino, muda a fonética do I para o J. Aí vem Jesus. O nome Jesus agora tem 501 anos, desde 1524. Mas nesse momento agora, quando o palco, a plataforma, o quebra-cabeça, todas as peças para o Apocalipse, as 7 taças, a guerra do Gog, a guerra do Armagedon, tá tudo aí pronto, as peças estão se movendo, é a hora do nome em hebraico reaparecer e ser pregado, porque deve haver algumas pessoazinhas para ser salvas hoje. Você entende? Deve haver, eu tinha mais coisa para ler aqui do Mombrano, mas eu já li. Você já entendeu que na eternidade o Melquisedeque, que é Deus e Pai, fez um filho. Não foi só um filho, fez muitos, né? Porque nós também somos criatura da eternidade. Jó 38, 7, 8 diz, Deus, Jeová perguntou para Jó, Yod-He, Vav, aonde você estava, Yov, Jó, quando eu criava os céus e terra, quando todas as estrelas cantavam alegremente, e todos os filhos de Deus, filhos de Jeová, regozijavam, rejubilavam. Então nós somos da eternidade. Estamos aqui no tempo, temporal, mas somos também atemporal. Antes da fundação do mundo, estávamos lá, regozijando. A Bíblia diz isso. E os anjos se alegravam. Só que nós aqui, lá, a comunidade, a congregação, a Kenanciã, nós viemos depois do primeiro filho, como eu preguei ontem, Colossenses 1, 15, 16, que Yehoshua, Mashiach, mas lá ele era a sabedoria, ele era o verbo. Ele não era só o verbo, não. A Bíblia diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é Deus. O Filho é Deus. A pergunta é, mas o Filho é eterno? Eterno é Melquisedeque, é Jeová. Yod-He, Vav-He. Só que o Filho é o primeiro filho que o Criador fez na eternidade. Aí depois vem nós. O Filho veio da eternidade, morreu na cruz e voltou. Só que o Filho é herdeiro. É rei dos reis, senhor dos senhores. Vai reinar na terra 1000 anos com vara de ferro. E nós somos filhos também por adoção. Não somos igual o mediador, o salvador, o filho, o primeiro filho do Criador. Mas somos filhos. E os anjos? O Mombrano diz que não é filho, não. É exército, soldado. São criaturas. Satanás, Satã, o diabo, o demônio, ele é criatura. Antes ele era o filho da aurora. Na minha Bíblia de Jerusalém, ele não recebe o nome de Lúcifer, mas de estrela d'alva caída e filho da aurora caída em Shaial, Isaías 14. Mashiach disse assim lá em Lucas 18,
e eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, como um raio. Ou seja, o Mashiach, o Filho, porque o Eterno, o Melquisedeque, é o Deus e Pai, o Jeová, mas ele fez o Filho, né? O primogênito, o primeiro filho. O filho viu essa criatura, esse querubim caído, que se chama de Lúcifer, mas na verdade o nome dele é filho da aurora caído, estrela d'alva caída. Mashiach viu o filho viu ele caindo, essa criatura, Satanás, caindo do céu. E quem criou essa criatura, esse querubim? Segundo a Bíblia, quem criou esse querubim foi Mashiach Yoshua. O próprio Mashiach Yoshua que criou esse querubim e viu ele caindo. Oi, eu não entendo. Uma hora você diz que o Eterno é Melquisedeque, é Jeová, o Criador. Mas agora você está dizendo que o Filho é quem criou. Não é o que digo, não. É a narrativa de Paulo. Por ele foram criadas todas as coisas, céus e terra, tronos, principados, dominações, anjos, seres visíveis, invisíveis, mundo visível, mundo invisível, o tempo. Então o Mashiach, ele é antes do tempo. É antes da luz, é antes da matéria, é antes do átomo. Mas ele é filho. E ele é o primeiro filho. Viu? Leia Colossenses 1. Se você quer diminuir ele, porque a Bíblia diz que o verbo era Deus, a palavra é Deus. A Bíblia da Testemunho de Jeová chama Mashiach de Deus com D minúsculo. Deus com D minúsculo é Satanás. Segundo Coríntios 4:4, Paulo diz o Deus desse século, mas está com D minúsculo lá. Cegou o entendimento dos incrédulos. Mashiach é Deus com D maiúsculo. Só existe um Deus. É que esse Deus, ele é Pai, Abba, ele é bem, Filho, e ele é Roach HaKodesh. HaKodesh. Roach HaKodesh. Espírito Santo. Não tem dois deuses, três deuses. Há apenas um único Deus, só que ele só tem um nome. Veja lá. Ele, por todas as nações, fazer discípulos, Matitial 28:19. Eu já nem preciso dizer que Matitial é Mateus. Você já sabe que é Mateus. Ele, por todas as nações, fazer discípulos, batizando em nome. N-O-M-E, 4 letras. Não é nomes no plural. Em nome Abba, Ben, Roa, HaKodesh. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo é nome. São títulos. E qual é o nome? O nome de Deus, o nome do Criador, porque eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. O nome do Criador é Yehoshua. Não tem o trigrama? Yod-He-Vav. Eu não disse que o Pai é maior do que o Filho e tem 4 letras tetragrama, mas considere que o Re, YH, o H repete 2 vezes. E o Re está no nome do Filho, o Yod está no nome do Filho. Yod-He-Vav. Esse é o nome que salva. Melhor do que isso eu não consigo pregar. Eu queria pregar melhor do que isso, mas eu não consigo. É o melhor que eu posso. Estou dando todo o meu potencial, a minha capacidade, a minha força, a minha energia, a minha inteligência. O meu estudo de Bíblia, são 37 anos estudando a Bíblia. Estou dando tudo aqui. E estou fazendo do jeito que Mashiach disse. De graça receberei, vocês não pagaram nada para receber. De graça vocês devem dar. Pregue de graça. Cure de graça, expulse o demônio de graça. Ressuscite os mortos de graça. Todos esses pregadores fazem o povo pagar dízimo, inclusive o Cacu, Felipe. Não? É tudo com melão de dízimo. Eu prego para não pagar dízimo, eu proíbo dízimo. Outra coisa, eu estou aqui pregando desde 2021, 3 anos e 2 meses e não peço dinheiro. Estou aqui trabalhando no meu salão de cortar cabelo, lutando para imitar Paulo. Como Paulo trabalhava de dia e de noite, como fazedor de tenda. E Paulo disse, se algum irmão não trabalha, que ele não coma. E se afaste dele. Ou se os das Assembleias de Deus aqui de Goiânia, do campo de Campinas, que é o maior campo aqui em Goiânia, fosse aplicar 2 Tessalonicenses capítulo 3, todo mundo deveria se afastar do bispo Oídes, né, José do Carmo, que é até advogado, é o presidente da Assembleia de Deus. Porque Paulo está dizendo, se o irmão não trabalha,
Porque pastor da Assembleia de Deus pode ser médico, doutor, advogado. Eles param de trabalhar na hora, porque é melhor receber dízimo, é mais fácil. Eu já disse aqui numa pregação que para um pastor de igreja, luterana, batista, Assembleia de Deus, Deus e Amor, segunda-feira é igual dia de domingo, terça-feira é igual dia de domingo. É folga, é dia de folga, é tranquilidade. São ricos, são milionários. Mas é a mesma coisa do catolicismo romano. Eu vou voltar a Joel, capítulo 2, eu estou lendo aqui, eu não esqueci não, vou voltar. Terminar a pregação, finalizando com a leitura desse texto. Olha, você está vendo a crise no Brasil. Bolsonaro ontem foi preso, pegou 27 anos e 3 meses de cadeia. E o protestantismo, o pentecostalismo, a Michele Bolsonaro é evangélica, fala em língua, pula, dança. Bolsonaro é católico. Você nunca viu os católicos no cercadinho do Planalto com a estátua da Ave Maria lá, ele rezando a Ave Maria? Ele nunca negou que ele era católico. Só que, como católico e presidente, ele casou com as igrejas neopentecostais, pentecostais, deuteropentecostais e protestantes. Até o Aloysio aqui de Goiânia, da Videira, disse que foi um prejuízo apoiar o Bolsonaro, porque as igrejas parou de crescer no Brasil. A Videira, né? Ele está dizendo que é o efeito do bolsonarismo. Mas eu vou lhe dizer uma verdade. As igrejas não vão descasar da política. Não vão, não. Ontem já tinha gente fazendo vigília na condenação do Bolsonaro, orando, clamando a Jesus, a Trindade, e berrando lá, igual fazia nas portas de quartéis, rezando. Igreja misturada com política. Eu não sei, esse movimento ele é perigoso, gente. Quando a religião e a política se casam, é perigoso. Você não vê no Brasil? Antes dos evangélicos aqui, Malafaia, que antes dizia que a igreja é de Jesus. Jesus não tem partido político. Jesus não tem partido político? E as igrejas não são divididas? A política não é dividida? PT, PL, PSDB. E quem disse que Sara Nossa Terra, Videira, Luterana, Metodista, Presbiteriana é unida? Por acaso a Igreja Deus e Amor é unida com a Universal? Igreja e política é a mesma coisa. Igrejas, partido político é a mesma coisa. Mas antes das igrejas, lideranças se unir na política, com o Bolsonaro, saiba que os católicos já estavam unidos há séculos na política. E quando você estuda a história da Inquisição, das Cruzadas, você vai ver, papas já estavam unidos com Ricardo, Coração de Leão da Inglaterra, o rei Filipe da Espanha. Não vê a rainha da Inglaterra? Estou tentando lembrar o nome dela aqui. Qual é o nome da rainha da Inglaterra? Estou com o nome dela aqui na mente. Aqui. Ela era protestante. A Inglaterra fundou as bolsas de valores, né? A Grã-Bretanha, o atual Reino Unido. Não é Catarina, não? Elizabeth. Só um milagre poderia livrar a Inglaterra do rei Filipe de Portugal, que vinha com seus navios. A rainha Elizabeth disse: esses navios que vêm de Portugal trazem a morte, a Inquisição. Se eles chegarem à Inglaterra, seremos queimados na Inquisição da fogueira da Igreja Católica. O rei Filipe manda a Inquisição para a Inglaterra. A Elizabeth disse: solte todos os presidiários do presídio. Vamos formar um exército. Mas Deus teve misericórdia da rainha Elizabeth. Mandou uma tempestade e expulsou os navios do rei Filipe de Portugal, que vinha com a Inquisição para tentar ceifar o protestantismo. Ou seja, o protestantismo é morto. Mas Deus precisou usar Lutero, Calvino, Zwinglio, a rainha Elizabeth, Henrique VIII e muitos outros. Não quer dizer que o protestantismo é vivo, está morto. Tem nomes de que vive, Sardes quer dizer reforma, mas está morto.
Hoje Deus não usa mais o protestantismo. Se Deus vai usar alguma coisa hoje é a Bíblia, é a palavra original. E o que vemos lá? E os líderes católicos, o Papa já estava casado com os reis de Portugal, da Espanha, os Aragão lá, né? Fazendo inquisição, inclusive contra judeu. Gente, é impossível, eu acho impossível. Um irudinho, um judeu hoje, acreditar em Jesus Cristo e na Trindade, nessa idolatria de 3 deuses distintos da Igreja Romana. Primeiro porque aqui na região ibérica, Península Ibérica, Espanha, eu já preguei sobre isso, e Portugal, Roma, tentando obrigar os judeus a virar cristãos novos, queimava todo mundo na fogueira. Os judeus sabem disso. E vocês não sabem. Vocês evangélicos não sabem disso. Tenta ganhar um judeu, prega Jesus para um judeu, vai ganhar uma pedra na cara, uma pedrada, uma cusparada. Ele vai dizer, você está doido, cristão? Nunca vou aceitar Jesus. Primeiro que a mãe de vocês, a mãe da Assembleia de Deus, a mãe da Batista, a mãe do Tabernáculo da Fé, porque quem prega Jesus é filho da Igreja Católica. Vocês mataram nós, os judeus, aí em Portugal. Na Espanha, 90 mil judeus vieram para o Brasil. Dizem que o Brasil hoje tem 50 milhões de descendentes de judeu. Esses nordestinos, eu não morei no Nordeste, pregando a mensagem de Mão Branca. O chapéu do nordestino não é um quipá de couro? Aquilo ali está mostrando que nordestino é judeu. Quando o rabino, eu não concordo com o rabino Gilberto Ventura, da Sinagoga Sem Fronteira. Primeiro porque ele não tem as tranças. Vai em Crá, Levítico 19, 27, diz que um judeu não pode cortar a lateral do cabelo. Então o verdadeiro judeu é quem tem as tranças e não pode aparar a barba. Eu já disse aqui que se eu fosse judeu, eu deixaria as tranças crescer. Mas você usa túnica, é claro. Foi o Criador Jeová lá no livro de Gênesis, Bereshit, que fez vestido, túnica para o homem. E aí você vê na Bíblia, todo mundo usava túnica, e mesmo na eternidade, no milênio vai ser vestido. Ou você, mulher luterana universal da Assembleia de Deus, você está achando que você vai para o milênio usar fio dental? Uma desgraça! Biquíni? Uma desgraça! Maiô, uma desgraça. Você tá achando que vai usar short? Outra desgraça. Calção. Calça comprida, outra desgraça, mulher. Você acha que vai pro milênio e vai usar isso? O que vencer, lhe darei vestidos compridos. É tanto para homem como mulher. Rejeita a palavra original. Eu não vejo problema nenhum, não estou pregando por dinheiro, para fazer membros, número de pessoas. Eu não peço dinheiro, eu proíbo o dízimo. Como eu não estou pregando por dinheiro, eu posso pregar mais duro. Que eu puder pregar aqui duro, porque eu não estou preocupado em fazer membros, membresia, laicos. Eu não sou um Nico, um conquistador, eu sou um pregador. Eu estou aqui a vos pregar a verdade. Se você não crê, problema seu. É você que está perdendo o direito de estar no arrebatamento, de ter vida eterna e de estar no milênio. Eu sei o que eu estou a pregar. Olha, antes do Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro, apóstolo Estevão Hernandes, todos esses vão apoiar o presidente católico Bolsonaro, com a primeira-dama, né, que já foi, a Michelle Evangélica. A Igreja Católica já estava casada na política. O PT, o Lula, não foi apoiado por católicos aí? Sem o apoio dos evangélicos, mas com o apoio dos católicos, o Lula não ganhou a última eleição? Você vê a influência católica no Brasil, que o Brasil é o país mais católico do mundo, maior população. O Papa Francisco não mandou um rosário consagrado por ele lá em Curitiba, quando o Lula estava preso lá na delegacia da Polícia Federal. Todo mundo, quando viu aquilo, quem era inteligente, disse, pronto, o Lula vai ser solto. E foi. Bastou o Papa Francisco interferir. E a Igreja Católica tem sua liderança aqui no Brasil. Arcebispo, o núncio apostólico que representa o Vaticano, padres, não? É uma força. Os evangélicos querem criar um Estado evangélico. Acho difícil, não? Porque a filha nunca vai ser maior do que a mãe. Quantos seguidores tem o catolicismo no mundo hoje? 1 bilhão e 700 milhões de seguidores.
Quando é que os evangélicos, as filhas da Igreja Católica vão atingir isso? Nunca. O problema é que os muçulmanos, o Islã, o Alcorão, a religião de Mohammed, já é a maior do mundo, com mais de 2 bilhões. E é daí que veio o cavalo, quarto cavalo do Apocalipse 6:8, esverdeado. William Branham disse que ele não sabia o que era esse quarto cavalo. Na Bíblia de Mombrana, Scofield, King James, está escrito lá cavalo amarelo. Na minha aqui de Jerusalém, essa Bíblia é de Israel, da nação de Israel. Foi feita lá, na igreja de Santo Estevão, na cidade de Jerusalém. Aqui diz que o cavalo é verdoso, verde, esverdeado. Que cor é a cor do Alcorão? Verde. A capa do Alcorão, verde. A capa dessa Bíblia é marrom. A do Alcorão de Muhammad é verde, de Maomé. Que cor é a cor da Liga Árabe? Verde. Que cor tem na cor da bandeira da Palestina? Verde. Que cor é a cor da bandeira do Paquistão? Tem verde. Que cor é a cor da bandeira do Mohammed MBS, Mohammed bin Salman da Arábia Saudita? Verde. É daí que vai surgir o assídio, a besta, o chifre pequeno. Eu estou falando essas coisas porque isso está vindo, gente. Não tem como mudar a profecia. É a palavra de Deus. Você não é obrigado a crer, eu não obrigo ninguém a crer. Mas eu estou pregando a mensagem. A mensagem, ou chamar de mensagem, pregação, ou o que quer que você queira chamar de revelação. Eu estou pregando a coisa verdadeira. Quando você estuda aí o livro de Atos, Jerusalém, a primeira igreja, Samaria, Damasco, Antioquia, a Galácia, Pisídia, Listra, Icônio, Derbe, e aí você vai estudando aí, Bereia, Filipe, Corinto, Éfeso, até chegar em Roma. Tudo aqui, Paulo foi abrindo e Paulo não pregava nome de Jesus. A letra J, o nome de Jesus, inventado em 1524. Paulo pregava Machia e Yehoshua. E eu prego o que Machia pregou e o que Paulo pregou. Inclusive, para mim, casamento, matrimônio, que Paulo disse, respeitoso entre todos vós seja um matrimônio. Eu chamo de santo matrimônio, que é o casamento. É quando uma mulher virgem casa com um homem virgem. Se ela não tem virgindade e ele é virgem, é união ilegítima. Atos 15, 29 condena as uniões ilegítimas. Se ele é virgem e a mulher não é virgem, é união ilegítima. A mulher virgem, o homem não virgem, ou o homem virgem e a mulher não virgem. Você não está casado aos olhos do Criador Jeová. Mas isso aí é duro. Quem é você para pregar isso? Eu vou dizer aqui, eu sou um discípulo de Paulo sem ver Paulo. Ele deixou os escritos. Eu sou como um Timóteo, um Tito, um Epafrodito, um Tiquico. Eu não quero ser um Demas, porque Demas abandonou Paulo, né? Eu sou um discípulo de Paulo, sem ver Paulo. Pelos escritos. Eu nunca vi o homem que foi ao terceiro céu, Paulo. Mas eu tenho as palavras dele aqui. Outra coisa, o casamento, mesmo que você seja incrédulo ou crente, você vai ver que o casamento foi instituído no Jardim do Éden. Adão disse, essa mulher é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Não precisa. Você tem ensinamento, todo mundo sabe que uma criança, menina, quando nasce, um jovem, um menino, quando nasce e vira rapazinho, jovem, tem que guardar a pureza, a virgindade. Ou eu não sabia disso, você não sabia? Ou as novelas, os filmes de Hollywood ensinam a perder a virgindade. É o diabo, é Satanás, que ensina isso. Porém, desde o Éden, o casamento é antes da lei de Moisés, da Torá, dos 613 mandamentos. É antes da Brit Hadashah, a nova aliança. Eu já preguei aqui 590 mandamentos de Paulo. 590 pontos. Né? Se desobedecer você vai ao inferno, homem e mulher. Ainda que você tenha igreja e seja religioso, você irá ao lago de fogo. Porém, o casamento é desde o Éden. Eva não era noiva, namorada de Adão, era a esposa, carne da carne, ossos dos ossos. É que a serpente passou na frente, né? Tirou a virgindade dela e engravidou ela do Caim. No Novo Testamento nós vemos que Deus
o Criador passou na frente, ou a Kodesh, passou na frente de José, o carpinteiro, engravidou Maria. Só que no caso de Maria não houve sexo, relações sexuais. Foi o poder de Deus, o poder do Criador, para vir o Redentor, o Filho que já existia, é o primeiro Filho do Criador desde a eternidade. O Criador disse que todos os anjos adorem o Filho. Hebreus 1, está escrito isso. Então, não era só para adorar o Criador, o Pai da eternidade, Melquisedeque. O Pai da eternidade diz, vocês adorem meu Filho. Você não vê na Bíblia? Prestando homenagem ao Filho. Eu disse que devemos adorar só a Deus e Pai. Mas Deus e Pai, Deus único e Pai mora dentro do Filho. Não tem como. Se você recusar o Filho, você recusou o Pai. Se você aceitar o Filho, você recebe o Pai. E viremos, ao plural de novo, e faremos nele, nesse homem, nessa mulher, morada, faremos, desçamos, façamos, queira de ir por nós, existe o Pai, eu e o Pai somos, ao plural de novo, somos, eu e o Pai somos um, mas não é igual o dedo, Mombrana explicou isso direito, nem tudo que Mombrana pregou está errado, muita coisa que Mombrana pregou está certo. Agora, quando eu vejo que a Bíblia diz algo aqui, é igual eu disse outro dia, Mombrana diz que um pastor tem que casar com a virgem, tá certo? Presbítero, episcopo tem que ser marido de uma única mulher, um homem de uma única mulher, e a mulher dele, mulher de um único homem. Mas Mombrana diz assim que um pastor não pode casar com viúva. Aí eu já discordo do Mombrana, porque eu tenho uma escritura aqui em Ezequiel que o levita podia casar com viúva de levita. O sacerdote podia casar com viúva de sacerdote. Não podia casar com qualquer viúva. Mas com viúva de sacerdote podia. Você está vendo que eu estou só completando? Eu não estou desfazendo do Mombrana. Hora nenhuma. Jamais eu estou aqui para desfazer do Mombrana. Até porque Mombrana diz que do oeste virá um cavalo branco com cavaleiros. E nós cavalgaremos juntos essa trilha novamente. É só um complemento, gente. O oeste, se olhar para o mapa mundo, o oeste dos Estados Unidos é a Rússia. Não vai vir nenhum mensageiro da Rússia, não. Nenhum profeta da Rússia. Mas o Mombrana explica direitinho. É o Brasil. A própria profecia diz que a hora da meia-noite é no Brasil. O Mombrana diz, o sétimo anjo... Ele estava à esquerda, né? Ele estava ao lado esquerdo. Então, Mombrana diz, embora ele estava em determinado ponto dos Estados Unidos, mas não é da direção da Rússia. A Rússia vai destruir os Estados Unidos. A Rússia é o Gog, o rei do norte. Observe o rei do norte. Na sétima visão do fim do mundo. Mas do Brasil vem essa graça. Do Brasil vem essa graça. Da onde Mombrana estava, o oeste é o Brasil. Do ponto de onde o Mombrana estava ali, pregando, quando falou do oeste, vem um cavaleiro, é o Brasil. E é o Brasil de Oswaldo Aranha, na ONU, em 27 de novembro de 1947, que fez Israel virar uma nação. O chanceler Oswaldo Aranha, né? Então Deus não pode se esquecer do Brasil. Eu vou abençoar os que te abençoar. Abraão, Gênesis, Bereshit, capítulo 12. Também eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar o teu povo. Quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Então o Brasil merece essa bênção. Não estou aqui, repito, para contradizer William Branham. Quando o Mombrana prega algo, eu vejo que está certinho. Não que eu seja o homem que está aqui para corrigir, Mombrana. Eu estou aqui só para dar um complementozinho. A inteligência que o Criador me deu, que o Pai, o Filho me deu, e Jeová e Yehoshua, é só para completar. É só para completar a coisa aqui. Detalhes, coisinhas, detalhes. É o que eu estou a fazer nesta hora. Como, por exemplo, quando eu estou a pregar sobre matrimônio. Eu prego diferente do Mombrana. Eu prego que não há divórcio no Novo Testamento. Deuteronômio, Devarim 24:1, os judeus, por causa da dureza do coração, podiam dar divórcio. Mas Mashiach diz, não haverá mais divórcio.
Os discípulos disseram, então não vale a pena, é melhor não casar, né? Porque podia dar divórcio, podia liberar a mulher para viver sozinha ou para casar com outro homem. Se ela casasse com outro homem, ela não podia mais voltar para o primeiro marido. Mesmo se ela ficasse viúva, ela não podia viver mais, voltar para o mesmo marido, o primeiro marido, porque ela fez sexo com outro homem. Ela saiu com a carta de divórcio, casou com outro homem. Quando a mulher faz sexo, perde a virgindade com o seu marido, o marido é virgem, a mulher é virgem, isso é matrimônio. Mas quando ela recebia a carta de divórcio, casava no segundo casamento, lá em Devarim, Deuteronômio 24:1, ela se contaminou. Ela não podia mais voltar ao primeiro marido. Mesmo se ela morresse, se ela divorciasse, o segundo marido que ela casou desse carta de divórcio. Você não vê que Paulo fala em Hebreus 13:4 que respeitoso entre todos vós seja o santo matrimônio, e a cama do casal, o leito conjugal sem mancha? Eu prego que não há divórcio e também prego que quando uma mulher adultera e um homem adultera, destruiu o matrimônio. Não vale nem a pena mais viver junto, porque aí não tem sabão em pó, sangue de Jesus, oração, campanha, vigília, que vai arrancar a mancha do adultério dessa mulher e desse homem. Manchou, gente. Um dos 7 livros que Lutero tirou, eu acho que é Eclesiástico 22:23, diz que quando a mulher adultera é uma mancha que não arranca mais não. E se ela tiver filhos com amante, é filhos bastardos. Nunca leu na Torá? Que é 10 gerações, 400 anos. Que essa criança bastarda, fruto de adultério, ficaria fora do tabernáculo? Por causa de um adultério, você acha que adultério é brincadeira? Mas tem um pastor ali, a pastora restaura casamento caído de adultério. Não tem restauração. Malahim, Malaquias 2:14-15, Jeová diz, o Criador diz, eu tenho algo contra vocês, Israel. O homem traiu a mulher da sua mocidade. E hoje é comum no mundo, né? O homem casa com... Eu casei com 19 anos. Aí quando passa 10, 20, 30 anos, a mulher vai ficando velha, ele quer ter uma nova aventura, né? Trair. Vai trair, você vai quebrar, destruir o seu matrimônio. Se é que você, homem, casou virgem, e se é que você, mulher, casou virgem. Do contrário, você está em união ilegítima. E mesmo que você tenha filho, empresa, dinheiro, se você morrer em situação de uniões ilegítimas, que é aqueles que fazem relações sexuais ilícitas. Só uma maneira de um homem fazer sexo com sua mulher e não é pecado. Qual a maneira? Ela ter casado virgem e ele ter casado virgem. Do contrário, aí é relação sexual ilícita. E o escriba, sacerdote Esdras, descasou. Lá no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 13, mandou os judeus despedir, repudiar todas as mulheres estrangeiras, ainda que tivesse criança. Mande embora, porque eles feriram o mandamento da Torá. Dos 613 mandamentos, havia um mandamento que proibia o judeu de casar com mulher estrangeira. E agora, aqui no Novo Testamento, você está ouvindo que há um mandamento em Atos dos Apóstolos 15:29, que proíbe as uniões ilegítimas. E o que é isso? Ou seja, a mulher perdeu a virgindade com um homem e foi casar com outro homem. O homem perdeu a virgindade com uma mulher e foi casar com outra mulher. Aí a Bíblia chama isso de união ilegítima. Porque o Mashiach diz aqui em Matitial 19:9 e em Matitial 5:32 que o homem só pode mandar a mulher embora e casar de novo por causa de imoralidade sexual antes do casamento. Prostituição. Porque um homem e uma mulher casada não prostitui, adultera. A palavra no hebraico para adultério é uma e a palavra para prostituição é outra. E no Velho Testamento, se uma mulher adulterasse, era para ela morrer apedrejada junto com o amante dela. Os dois. Isso quer dizer que o homem casado e a mulher adulterou, o homem ficaria o quê? Viúvo. Estava liberado para casar, ele ficou viúvo, a mulher adulterou, foi pego em flagrante adultério, morreu apedrejado, porque a lei mandava matar. Você vê, olha o que Deus fez em Devarim 24:1.
Por causa da dureza do coração, o homem podia dar carta de divórcio. Casava, dava carta de divórcio, casava com o outro. Casava, dava carta de divórcio. Arrumava um motivo e dava carta de divórcio. Tudo bem, Moisés permitiu por causa da dureza do coração, mas tinha uma coisa que Deus não permitia: adultério. Deus disse: mata o homem, a mulher, pega em adultério, mata. Deus já não está dando um benefício, não dava divórcio. Não estava bom o divórcio? Casava, achava algo inconveniente na mulher, coração fechava a mulher. Dá uma carta de divórcio. Devarim 24:1. Deuteronômio 24:1. Vai embora. Você está livre para viver sozinho ou para casar com outro. Não era bom esse benefício? Mas o Mashiach cortou ele. Por isso que os discípulos dizem assim: mestre, Rabi, então não vale a pena casar. O senhor está cortando um privilégio que nós, judeus, tínhamos. E cortou mesmo. Porque no Novo Testamento, na Brit já não tem divórcio. Marcos capítulo 10, versículo 11 para o homem, 12 para a mulher. Se o marido repudiar, mandar a mulher embora, casando com outra, ele comete adultério contra a primeira esposa. Versículo 12 para a mulher. Se a mulher repudiar o marido, se ela der um jeitinho de arrumar uma carta de divórcio no cartório com algum advogado, e ela casando com outro, o outro é o segundo casamento, ela comete adultério contra o seu marido. Porque aqui hoje, nenhuma mulher pega em adultério, você não vê ela sendo apedrejada, não tem pena de morte. As nações não dão pena de morte. E nem o Novo Testamento dá pena de morte para a mulher pega em adultério. Apenas diz que ela manchou a cama conjugal. É uma mancha que não arranca. A Bíblia ainda diz assim: os adúlteros, Hebreus 13:14, os adúlteros e fornicários Deus julgará. Acabou a lapidação, o apedrejamento. Mas na lei, os judeus tinham carta de divórcio, pela dureza do coração podia dar. Coração fechou: mulher, eu não gosto de você mais. Tamo de divórcio, mulher. Ô mulher, eu descobri esse inconveniente em você. Tamo a carta de divórcio. Vai embora. E ela ia. Só que adultério Deus disse para apedrejar e matar. Na graça, não pode matar. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Shemonte, Êxodo 21. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Eu vos digo: se bater na direita, dê à esquerda. Se mandar uma milha, ande duas. Se pedir a capa, dê a túnica. Olha a túnica aí. Então o Novo Testamento proíbe matar. Porque Mashiach não matou ninguém. Não mandou exercer violência, mesmo quando Kefa, que você chama de Pedro, cortou a orelha do soldado, Mashiach colocou no lugar, não remendou não. Reimplantou a orelha. Colocou no lugar. E disse: guarda a espada. Quem da espada ferir, da espada morrerá, será ferido. Eu não vim para trazer violência. O reino de Deus não é violento, não tem espada, lança, não tem revólver. Vocês evangélicos apoiaram o Bolsonaro, que mandava os evangélicos se armarem. Todo mundo no Brasil arruma arma. Olha o resultado nos Estados Unidos. Ontem morreu, ontem um influencer, né? Que luta pelo presbiteriano Donald Trump, que quer armar os Estados Unidos com arma. Isso aí vai dar em guerra civil, ou pode dar em guerra civil. Mashiach disse que o reino dos céus, o reino de Deus, a qual você tem que nascer de novo para ver ele e entrar nele, através do batismo de Roa HaKodesh, do Espírito Santo, não exerce violência. Não é físico, não é comida, não é bebida, não é nada material. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, o ladrão entra e rouba. Ajuntai os vossos tesouros nos céus. E como é que você vai levar seus dólares, suas criptomoedas, seu dinheiro para a glória? Isso aí é fazer a obra de Deus, gente. É algo espiritual. É algo espiritual. Você está vendo o que eu estou pregando? Eu estou pregando a palavra como a palavra é. Então a porta, a exceção que ele abriu, é para a imoralidade sexual antes do casamento. Não lembra que José desconfiou de Mariã, Yosef, o carpinteiro, achou que era imoralidade sexual. Quando ele ia abandonar ela,
porque podia, no noivado, e mesmo nas núpcias, se o marido descobrisse que a mulher já tinha perdido a virgindade, porque o sinal da virgindade é romper sangue. Quando a mulher perde a virgindade, ele podia despedir ela. Ele não era obrigado a ficar com uma mulher que praticou imoralidade sexual antes do casamento. Mas no caso de Mariã, a virgem, ela não fez nenhuma imoralidade sexual não, porque o anjo disse. O pai da criança que está no útero dela, na madre dela, é Roa HaKodesh, é o Espírito Santo. É Deus Pai Melquisedeque. É Melquisedeque que não tem pai, não tem mãe, começo de dias, fim de dias, não tem genealogia. É ele que gerou Mashiach e Yehoshua, porque ela já sabia o nome, o anjo disse. Você vai ficar grávida. Ela, cumpre minha vontade, meu Senhor. Só que o anjo Gabriel disse a Mariã, põe o nome de Yehoshua. O anjo Gabriel não falava latim, falava hebraico. Não mandou colocar nome Jesus latim. Esse nome nem existia naquela época. Nome Jesus. A tampa do caixão da igreja católica romana. Eu estou a pregar a verdade. E aí ele viu a revelação, o anjo revelou, o anjo do Senhor revelou, o anjo de Jeová, de Adonai. Então ele assumiu Mariã, né, a virgem. Estava grávida. Ou seja, a mulher estava grávida, Mariã, e a barriga crescendo, 1 mês, 6 meses, e ainda era virgem, gente. A Bíblia que diz isso. Os críticos, os sépticos, os ateus não creem, não? Que Deus é capaz de engravidar uma virgem. E que grande sinal foi aquele. Que grande sinal foi aquele. Eu creio que eu estou a pregar corretamente. Bem certinho. Como diz o goiano, né, aqui em Goiás. Certinho, corretinho. Direitinho, né? Estou pregando, eu sou goiano aqui do Centro-Oeste, estou pregando certinho, né? Você só não acredita se você não quiser acreditar. Eu ia entrar num texto aqui, mas não vou entrar, né? Zacarias 8, versículo 23. Eu só vou ler a Escritura e voltar ao livro de Atos e encerrar, né? Assim diz Jeová dos Exércitos. Como é que é o nome em hebraico de Zacarias? Eu escrevi aqui. Não é difícil, né? O nome dele é Israel. Porque Iau, Iarro, Iá e Erro são nomes, títulos do Criador. Ele tem 72 títulos. Iá, Iau, Iau e Erro. Por exemplo, eu prego Yehoshua, Erro, Jeová, Erro. Mas Iá também é um dos títulos. Iau é um dos títulos, entendeu? Para mim, o nome que salva é Ierro. Ierro é o nome de Deus. Porque tem o Yud, Re, Vav, Re, Yehoshua. Aí, Ierro. Tem Iá e Iau. Eu prego Ierro. Só que tem o Shin lá, né? Yehoshua. Essa palavra chá, no hebraico, Yehoshua, Shua. Quer dizer que Ierro, Yehová, salva. Eu estou pregando certo. Aqui diz, assim diz o Senhor Jeová, naquele dia, 10 homens das nações de diferentes línguas agarrarão a barra do vestido de um judeu, o Sidicite, não? E dirão, deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com você. Isso aqui vai acontecer, não? E como eu já estou a pregar, me aproximando dos judeus, dos Iudim, porque Iehoanã, o quarto evangelho, capítulo 4, versículo 22, diz que a salvação vem dos judeus, eu acredito que já está começando a acontecer, não? 10 homens das nações vão agarrar o vestido. Não fala calção, calça comprida, short, camiseta, camisa manga longa, gola polo. Olha o que o profeta Israel, Zacarias diz, agarrarão o vestido dos judeus e dirão, deixe-nos te acompanhar, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Queres conhecer a Deus? Queremos conhecer o Criador? Temos que voltar à fé de Paulo, que era judeu, hebreu dos hebreus da tribo de Benjamim. Eu volto à Bíblia para terminar aqui. Atos dos Apóstolos 2, aí eu termino.
esta pregação. Atos 2, capítulo 20, eu estava a ler. Sucederá nos últimos dias, diz Jeová, Deus e Pai, Melquisedeque, que não tem pai nem mãe, nem genealogia, nem princípio e fim de dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. Mas tem muita macumba dentro das igrejas hoje, viu? Candomblé, Xangô, magia negra, né? Porque Mashiach está do lado de fora das igrejas, né? O diabo entrou dentro das igrejas. E farei aparecer prodígios em cima, né, no céu, e sinais embaixo sobre a terra. Agora aqui é onde eu quero falar, né? Como eu estava falando no princípio, no começo da pregação. O sol mudará em escuridão e a lua em sangue. Então tivemos uma lua de sangue. É o sinal do arrebatamento? Não. E nem do juízo, porque primeiro o sol tem que escurecer. Onde que o sol escureceu? Já tivemos outras luas de sangue. É aviso, é presságio. Agora, o dia que o sol escurecer e depois a lua se tornar como sangue, aí agora vem o dia do Senhor. A grande tribulação, que não é nem o dia de sábado, nem dia de domingo. É os 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, como eu preguei numa pregação aqui. O dia do Senhor vai durar 3 anos e meio. Mas o sol não escureceu. Sim, tivemos uma lua de sangue. Já tem gente que deu a data do arrebatamento para o dia 23, 24 de setembro agora. Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Ainda não é o dia do Senhor. Primeiro o sol terá que escurecer, e não escureceu. A lua de sangue é só um sinal, presságio, aviso. O sol se mudará em escuridão, a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o dia de Adonai, de Jeová, de Elohim, o dia de Yahvé, do El Shaddai, o Todo-Poderoso. O grande dia, que vai durar 42 meses. É a grande tribulação. Não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Depois, no milênio, os filhos de Deus, com a sola dos pés, vão pisar na poeira atômica dos ímpios. Vai virar poeira atômica. O sol mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, de Adonai, o grande dia. E então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Já sabemos qual é o nome. É Yah. É Yah. Eu prego Jeová. Eu prego Yehoshua, porque Yeho tem Yod He Vav. Yehoshua, Shua. Shua quer dizer salvação, mas o significado do nome é Jeová salva, Yahvé salva. Então eu estou pregando correto. Então ainda está na hora de invocar Yod He Vav, Yehoshua, para a sua salvação. Olha, que o Criador, Jeová, único Deus e Pai, Melquisedeque, e seu filho Yehoshua, a Mashiach, abençoe esta palavra nesta hora. Amém. Eu sempre vejo aqui os comentários, né? Alguém escreveu algo aqui. Você se inscreva aí no canal do TikTok, do YouTube. Tem a página no Facebook. Tem meu contato, querendo conversar. Eu também estou aqui para orientar. Olha, aqui o Criador, Jeová e seu filho Yehoshua Mashiach, abençoe essa palavra. Amém.